Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Então, queridos, estamos de volta com o nosso programa Escalando Montanhas e temos a alegria de estar juntos, não é verdade? Deus tem grandes coisas para nós. Quero te dizer, como já falei várias vezes, Deus tem grandes coisas para o canal 10 de TV aqui de Fernandópolis. Tem grandes coisas. O Senhor é tremendo, maravilhoso, e Ele cuida de nós e faz com que nós possamos crescer. Eu desejo crescer em você. Eu desejo melhorar cada vez mais em todos os aspectos, não somente financeiramente. Aliás, esse até não é o primeiro, mas melhorar na minha relação com Deus. E também melhorar financeiramente em todos os aspectos. Esse é o desejo que a gente sempre tem na alma. Muito bem, hoje nós estaremos lendo Isaías 53. Eu chamo peço a sua compreensão para nós estarmos lendo. Eu queria que você aproveitasse a leitura também, porque muitas vezes a leitura do texto enriquece demais a vida da gente. Isaías 53, vamos ler todos os 12 versículos de Isaías 53. Vamos lá então. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos
como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muito bem, essa aí é a palavra de Isaías capítulo 53. O nosso tema é esse: profecia que revela a grandeza do amor de Deus pelo pecador arrependido. Esse texto profético começa no capítulo 12, no versículo 13, quando no versículo 14 diz que ele aspergiria nações. Aspergiria nações, isso é o batismo. E o capítulo 53, que então entra claramente na vida de Jesus, 700, 600, 700 anos antes do nascimento de Jesus, contando com detalhes. Você diz, mas quais são os detalhes? Eu vou citar um detalhe, mas são muitos. No versículo 9, por exemplo, diz que eles designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Ele foi sepultado num sepulcro de um rico. O sepulcro não era dele. O sepulcro era de um rico. Está um detalhe incrível. O profeta falou da parte do Espírito Santo e profetizou o que iria acontecer. Profetizou aqui também que o juiz que o julgava não era justo, era uma coisa imposta, não era verdadeiro. Então são muitos os detalhes, mas o que eu quero frisar é isso, que Deus revela através de Jesus o seu amor pelo pecador arrependido. Jesus não morreu pelos justos, Jesus não morreu pelos bonzinhos, Jesus não morreu pelas criancinhas de 1 mês, de 2 meses, simplesmente que não tem pecado. Não estou dizendo que ele não tenha morrido por esses, porque o que a Bíblia ressalta é que Jesus morreu pelos ímpios, pelos transgressores. Diz que ele levou sobre as suas costas as enfermidades, levou sobre as suas costas o pecado, e ele então justificou a muitos. Justificou a muitos, preste atenção nisso. Ele não reconheceu que eram bons, ele os justificou. Eles não eram bons, mas por causa do seu arrependimento, por causa da morte de Jesus, o sangue derramado, então ele pôde lavar os pecados daqueles que precisavam e que reconheceram. Ele justificou a muitos. No versículo 4 diz que certamente é uma coisa correta. Ele tomou sobre si mesmo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre as suas costas. Ele foi trespassado ou traspassado. Ele foi vilipendiado, ele foi humilhado. Quer dizer, o profeta é como se ele tivesse fechado os olhos e tivesse visto o filme da crucificação. Ele não viu uma fotografia da crucificação, ele viu o filme inteiro da crucificação. Desde o momento que ele foi pego no horto e começou a ser surrado, até o momento, no outro dia, quando ele foi levado à cruz e depois à tarde foi sepultado. Então o profeta viu um filme. Nessa época, 600 anos antes de Jesus, pelo menos 600, nessa época não havia cinema, nessa época não havia televisão, não havia filme, máquina fotográfica. Mas Deus permitiu que o profeta visse o filme todo, e ele descreveu o que estava acontecendo. Isso aqui é algo extraordinário.
Porque Deus, apesar que o povo daquela época, eles não entenderam isso corretamente, nem o profeta entendeu, mas Deus estava nos revelando o seu cuidado para conosco. Mesmo que nós não estejamos sabendo o que está acontecendo, o Senhor está cuidando de nós. Mesmo que nós pensemos que uma palavra é tola, aquela palavra foi para nós. Entende? O Senhor está cuidando de nós. E às vezes nós deixamos para ver isso muito tarde, quando não podemos aproveitar mais aquilo. Então vamos colocar, esse povo da época de Isaías, esse povo não aproveitou isso aqui, porque esse povo continuou na miséria espiritual, na miséria moral, chafurdado na lama do pecado. Depois, você vê que depois de Isaías vem Jeremias, já contando que o cativeiro estava chegando, que Nabucodonosor estava chegando. Então depois você vem Ezequiel, que já está na Babilônia, e já mostra o que aconteceu com esse povo. Portanto, a profecia de Isaías, tão detalhada, tão séria, falando do Filho de Deus, ela foi rejeitada. Não deram ouvidos, porque eles poderiam ter dito: Isaías, pelo amor de Deus, Isaías, o que significa isso, querido? Porque Isaías escrevia e ele ia para o templo, ele ia para a rua e ele pregava. O povo ouvia isso. Eles não tinham rádio para ouvir, não tinham televisão, eles escutavam os profetas. E os profetas falavam e o povo poderia ter dado ouvidos, mas eles não quiseram dar ouvidos, sendo que o profeta detalhou todas as coisas. Deus nos ama. O Senhor está mandando o seu Filho para nos resgatar do império das trevas. Mas o povo não quis ouvir, porque o povo estava cheio de deuses. Você não imagina, esse povo nessa época estava cheio de deuses, todo tipo de deuses. Eles faziam ídolos de pau, de pedra, de barro, de tudo quanto é coisa. Eles adoravam isso, eles tinham altares para queimar incenso para esses deuses. Eles queimavam seus próprios filhos para alguns deuses. Um chamava Moloque. Tanto é que dessa palavra Moloque veio a palavra em português, moleque. A gente, moleque. Porque as crianças eram queimadas no braço do Moloque. Aí veio a palavra moleque. Eu não gosto de falar essa palavra moleque, porque ela não é boa. Ela tem um fundamento muito ruim. Tá. E voltando aqui, quero encerrar, porque o nosso tempo já se foi. Mas eu queria te dizer isso. Essa profecia fala e revela o grande amor de Deus pelo pecador. O quanto que Deus quer nos resgatar do império das trevas. Isso serve para você, isso serve para mim, isso serve para o mundo inteiro. Mas muitas vezes a pessoa escuta, né? Quantos não ouviram essa pregação? Não deram ouvidos. Quando escutaram, seria tarde demais. Vamos orar. Deus, eu quero pedir ao Senhor que não me deixe ver as coisas do Senhor tarde demais. E se alguém está orando comigo, tem essa mesma graça nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Nos veremos, em nome de Jesus, no próximo programa, se Deus nos permitir. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no